Orações coordenadas. As orações coordenadas são ações verbais, são processos verbais que se somam de forma sindética ou assindética, se estiverem ligados ou não por conjunções. Vamos ver a sua classificação. Não direi nada. Esta palavra explica tudo. O que nós temos aqui? Um processo coordenado. Por quê? Nós temos aqui o verbo direi e nós temos aqui o verbo explica. São duas ações verbais independentes e essas orações sempre virão separadas por vírgula. Nós temos aqui, no caso, uma assindética, porque ela não possui uma conjunção de ligação. Nós falávamos que ela possui certa independência sintática. Vamos ver se isso é verdade? Sujeito aqui, não direi nada. Sujeito implícito, eu. Não direi nada. Verbo transitivo, dizer. Nada. O que é? Objeto direto. Nós fizemos a análise sintática da primeira oração. Vamos para a segunda. Esta palavra explica tudo. Qual é o sujeito aqui? Esta palavra. Verbo. Explicar. Verbo transitivo. Transitivo direto. Qual é o complemento dele? Tudo. Repararam? Nós fizemos a análise sintática das duas orações. Então, aquela afirmativa anterior de que elas possuem independência sintática está provada. As orações coordenadas sindéticas, elas podem ser de adição. Vamos ver. As principais conjunções da oração coordenada aditiva são e, nem, não só, mas também. Exemplo. As pessoas observaram e faziam anotações. Estão vendo? Nós temos aqui a primeira oração. As pessoas observavam. A segunda oração. Faziam anotações. Duas ações verbais. Verbo observar, verbo fazer. Nós temos aqui uma oração coordenada aditiva. Olha a conjunção que integra as duas orações. Repararam? Essa ação verbal está somada à ação proposta na primeira oração. Alternativas. Orações coordenadas alternativas. Vamos ver. Principais conjunções alternativas. Ou, ora, quer, seja. Elas nos passam uma ideia de alternância. Ou uma coisa ou outra. Vamos ver o exemplo. Ou você concorda com as imposições ou perde o emprego. Viram? Aqui nós temos a ideia de quê? De alternância. Ou uma coisa ou outra. A conjunção propõe exatamente essa alternância entre as duas ações verbais. Concorda e perde. As orações coordenadas também podem nos passar uma ideia de oposição, se assim estabelecer a segunda oração. Vejamos. Principais conjunções adversativa. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Repararam? Essas conjunções já têm sentido nelas mesmas. Então, consequentemente, o que virá depois passa uma ideia contrária ao que foi proposto na oração anterior. Vamos ver o exemplo. A vida é generosa, porém, às vezes torna-se cruel. Repararam? A conjunção porém me passa uma ideia de oposição em relação ao que foi dito antes. A vida é generosa, sim, mas em contrapartida nós temos uma ideia contrária. Essa é uma adversativa. Orações coordenadas conclusivas. Elas nos passam uma ideia de conclusão, finalização de uma ideia proposto na primeira oração. Principais conjunções. Portanto, logo, então, por isso, pois, por essa razão, por esse motivo, sempre o que vier depois dessas conjunções, consequentemente estará nos dando uma ideia de finalização, conclusão do que foi proposto na oração, na primeira oração. Exemplo. Possuía qualidades númeras, portanto, era merecedor do cargo. Viram? Portanto, era merecedor do cargo. É uma ideia de conclusão, de finalização proposto na oração. Possuía qualidades inúmeras. Viram?
Explicativas. Orações coordenadas explicativas. As principais conjunções. Vamos ver. Porque, pois, porquanto, que. Essas são as principais conjunções explicativas, porque elas integram uma explicação em relação ao que foi proposto na oração, na primeira oração. Vamos ver um exemplo. Venha imediatamente, porque sua presença é indispensável. Viram? Porque sua presença é indispensável. Isso é o quê? Uma explicação em relação à primeira oração. Venha imediatamente. Por que motivo? Por que razão? Viram só?